Saudações em Cristo, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é motivo de muita alegria. Todo domingo é um dia de expectativa, é um dia de muita alegria, mas hoje, este dia é carregado de um significado muito especial, não é mesmo? Depois de aproximadamente 1 mês e meio da igreja fechada por conta desta pandemia que se estende, não é mesmo? Nós estamos aqui. E graças a Deus por isso, graças ao Senhor poderemos nesta ocasião, nesta manhã, nos dirigirmos como família, como igreja reunida, para adorarmos, para cultuarmos, para rasgarmos o nosso coração e para recebermos a bênção do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore aqui comigo. Pai Santo, nós te louvamos por esse dia, um dia especial, ó Pai, um dia singular. Te agradecemos porque, ó Deus, podemos nos reunir de volta, junto com os irmãos, ainda que com sérias restrições, limitações de número, de distanciamento, mas se somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de podermos retornar, ó Deus, à Tua casa, juntamente com a Tua igreja. E aqui estamos para bendizer o Teu nome, para nos apresentarmos a Ti, ó Deus, com um coração sincero, quedado, um coração contrito na Tua presença. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser restaurados pelo Senhor, precisamos ser animados, ó Deus, pela Tua palavra, consolados, exortados, santificados e edificados na nossa fé e na nossa caminhada cristã. Portanto, abençoa todas as partes deste culto, ó Deus. Nós consagramos este ajuntamento para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. E oramos assim, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia aqui comigo no Salmo 146. Salmo 146, e vamos fazer a leitura alternada. Salmo 146, leitura, portanto, responsiva da palavra do Senhor. Muito bem, todos acharam? Sim ou ainda não? Quase? Então tá bom. Muito bem, Salmo 46, leitura alternada, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Eu gostaria que vocês lessem de novo esse versículo, por favor, e lessem agora com o coração e enchendo os pulmões de ar aí, por favor. Amém. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está em Yahvé, no Senhor seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos ler mais uma vez o versículo 2. Enquanto isso eu chamo aqui o auxílio para a condução do hino 32. Vamos mais uma vez, irmãos, esse versículo que será o mote desta manhã, amém? Será o mote da semana, que será o mote da nossa vida, amém? Diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto vivermos, amém?
Louvemos ao Senhor, hino 32. Vamos cantar ao Deus fiel, ao Deus que não falha, ao Deus que é fiel a Ele mesmo. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, todas que segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. A mercê do Senhor nos sustenta e nos guarda. Ele é o fiel, Deus é o Deus fiel. Podeis assentar, meus amados irmãos. Hoje é dia de alegria, dia de expectativa, dia de gratidão a Deus. E eu gostaria de chamar à frente a nossa querida irmã Jéssica. Como é que tem aquele ditado? O bom filho a casa torna, não é assim? Muito bem. Jéssica, chegue mais próximo aqui, por favor, querida. Eu já ia dar um abraço aqui, mas não pode, né? Vamos fazer o toquinho aqui, né? Tudo bem? Como você está, uma moça. Cheguei aqui, ela menininha, né? Depois foi estudar. Bom, primeiro se formou. Na minha época era colegial, agora sempre me confundo. Ensino médio, é isso? E tal do ensino médio, depois vai fazer faculdade, vai fazer mestrado. E nisso, nessas andanças, né? A vida acadêmica foi transferida para a Igreja Presbiteriana Laranjeiras, de Laranjeiras do Sul, e agora, para a nossa alegria, ela está de volta como membro da Igreja Presbiteriana de Peruíbe, que é a Igreja Mãe, não é não? E isso é uma alegria pessoalmente para mim, e com absoluta certeza uma alegria
para a nossa igreja. Jéssica, você gostaria de dar alguma palavrinha nesse momento? Não? Está tudo paz, tudo certo? Todo mundo já te conhece, está em casa, né? Confortável? Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus pelo retorno da Jéssica enquanto membro da nossa igreja presbiteriana de Peruíbe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela vida da tua serva, tão preciosa, ó Deus, tão querida, tão fiel, ó Deus, tão achegada a ti, ó Deus, cheia de temor da tua palavra. Por onde esteve, ó Deus, caminhou nas tuas veredas, testemunhou a Cristo. Isso muito nos alegra, Senhor. Isso muito nos alegrou enquanto ela esteve longe da sua igreja, digamos assim, ó Pai, a sua igreja materna. E agora, ó Deus, por tua providência, por teu propósito, por teus desígnios, ela está de volta, ó Deus. Está de volta enquanto membro da nossa igreja, que é a igreja dela, ó Deus, onde ela nasceu, onde ela conheceu a verdade maravilhosa do teu amor em Cristo Jesus, onde, ó Deus, ela foi revestida com o Espírito Santo. E nós te louvamos pelo retorno da tua serva e rogamos que o Senhor a use no nosso meio. O Senhor a use, ó Deus, nos ministérios, nos jovens, ó Deus, trazendo a Jéssica no sentido de que ela possa exercer seus dons e talentos para edificar a sua igreja, ó Deus. Nós oramos agradecidos pela vida dela. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, que a tua bênção continue a repousar sobre a vidinha dela, para que ela continue, ó Deus, a trilhar nos teus caminhos e ser, ó Deus, certamente como ela tem sido, uma mulher do Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém? Jéssica, sinta-se abraçada e beijada, tá bom? Depois que a pandemia passar, a gente resolve isso aí, tá bom? Deus abençoe, queridos. Não vou nem apresentar direito, porque a Jéssica é de casa, mas agora a igreja fica ciente, não é mesmo? De que ela é membro, novamente membro da nossa igreja. Vamos adorar a Deus? Os irmãos que nos auxiliam aqui na condução dos cânticos espirituais, por favor, nos ajudem. Vamos louvar ao nosso Senhor. Ele é digno de receber a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Igreja, fiquemos em pé e louvemos ao Senhor com júbilo, com alegria. Louvemos ao Senhor na disposição das nossas mentes e do nosso coração e também das nossas vozes. As bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração Senhor
Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque és Deus de amor, de graça e de misericórdia, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque do teu trono, ó Deus, fluem as águas que curam. Do teu trono, ó Senhor, do teu Santo Espírito, tem curado, ó Deus, a tua igreja, tem mantido, ó Deus, a tua igreja em adoração, tem mantido a tua igreja em pé, e nós sabemos, ó Deus, que até que o Senhor volte, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem aberto os olhos àqueles que o Senhor tem chamado, e tem agregado, Senhor, à tua igreja, ao teu corpo, aqueles, ó Deus, que têm ouvido, ó Deus, a voz do teu Espírito, tem se quedado diante de ti, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o teu corpo, ó Deus, permanece unido, e assim será, porque é o corpo de Cristo. Porque, ó Deus, tu és Cristo, tu és o cabeça, ó Deus, que mantém a tua igreja, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo amor derramado, porque nos faz conhecer, ó Deus, o amor na cruz, pelo perdão, ó Deus, que a cada dia derrama sobre as nossas vidas. Ó Senhor, se não for ao Senhor, ó Deus, há muito haveríamos sucumbido, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque não há Deus além de ti. Deus que consola, Deus que restaura, Deus que mantém unida a união da tua igreja, Deus que nos perdoa e nos faz perdoar, Deus que nos faz conhecer o amor, Deus que nos faz conhecer a misericórdia, Deus que nos faz conhecer, ó Deus, o padrão do ser humano perfeito, o padrão de Cristo, do cidadão do reino, para que caminhemos, ó Deus, em direção dele, que nos liberta, ó Deus, das amarras e da escravidão do pecado. Não há Deus, ó Pai, além de ti. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Que levantemos, ó Deus, mãos limpas diante do teu trono, intermediados pelo sangue de Cristo. Nos recebe, ó Deus, na mais pura, na tua intimidade, ó Deus. E recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem fazê-lo nesse momento. Acima de reis e de poder, acima de toda criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como uma flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. Acima de reis e de poder, acima de toda criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós,
que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. Amém. Sofreu porque Ele nos amou com amor eterno, Ele nos amou e voluntariamente se entregou por mim e por você, sendo ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus o Pai. E tudo isso para a nossa justificação e para que fôssemos adotados como filhos muito amados pelo nosso Deus. Amém? Podeis assentar? Abramos as Escrituras Sagradas do texto da nossa exposição desta manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 39, meus irmãos. Gênesis 39, do primeiro versículo ao versículo 23. Gênesis 39, do primeiro versículo ao versículo 23. E nós faremos a leitura deste texto de forma alternada mais uma vez. Muito bem, todos acharam? Sim? Então, palavra de Deus para nós, palavra do Senhor, leitura responsiva, diz assim a palavra de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, ouvindo ele que eu estava, ou que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aqui, meus irmãos. Eu gostaria, não feche a sua Bíblia não feche a sua Bíblia, eu gostaria que vocês batessem os olhos aqui comigo em 4 expressões. Vejam só comigo aqui. Segundo versículo começa assim: o Senhor era com José. Terceiro versículo: vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José. Versículo 21, o Senhor porém era com José. Versículo 23, na parte final: porquanto o Senhor era com ele, com José. Na verdade, 4 vezes a mesma expressão. E eu vos pergunto: o Senhor era com José e ele estava vivendo uma draga desta? Vendido pelos irmãos, comprado como escravo, dado por criminoso, por conta de um falso testemunho, e agora vivendo numa masmorra. Mas diz o texto: e o Senhor era com José. Alguma coisa parece dissonante aqui, não é não? Como assim? Meus irmãos, é necessário enxergarmos a presença de Deus em todas as circunstâncias da vida, meus irmãos. Nós temos que aprender isso. Aprender com o coração. Se faz necessário enxergar com sensibilidade a presença do Senhor nas nossas vidas, em dias de alta, em dias de glória, em dias de festas e em dias de tristezas, lutas e pandemias. Em dias de igreja fechada, em dias de comércio fechado, em dias de aperto financeiro, o Senhor é com a sua igreja. E me dá um amém aí, senão desanimo daqui. Porque o Senhor é conosco. Jesus é o Deus Emanuel. As circunstâncias são circunstâncias e elas todas passarão. Mas a presença do Senhor com o seu povo é para sempre. Jacó amava, está lá um errinho de Jacó, mais um dos erros do tal velho Jacó, não é não?
Jacó amava mais a José, não poderia fazer isso, mas ele era um cara meio estranho. Nós sabemos que José não era fácil, e ele amava mais a Jacó do que os outros filhos. A Bíblia não esconde isso. Ele era, por outro lado, filho da sua velhice. E Jacó, com a sua sabedoria às avessas, mandou certo dia fazer lá uma túnica talar de mangas, onde o próprio José se destacaria perante seus irmãos. Sabedoria pura de José, aliás, de Jacó, não é não? O fato é que os irmãos ficaram enciumados e, para piorar, José teve um sonho. Eu não sei se por arrogância ou se por inocência, ele foi contar o sonho para os seus pais e para os seus irmãos, e esse sonho dizia, quando José revelou esse sonho relatava que tanto os pais como os seus irmãos dependeriam exclusivamente de José. E o que aconteceu? Certo dia, José foi mandado por Jacó ver se seus irmãos estavam bem. Seus irmãos estavam ali apacentando o rebanho, e Jacó enviou José para obter notícias, informes dos seus filhos. Neste dia os seus irmãos aproveitaram a ocasião e falaram: agora é a hora do troco, e lançaram José na cisterna. Vocês devem conhecer essa história, imagino que a maioria conhece essa história. E depois o venderam à caravana dos midianitas que estava indo para o Egito. Então seus irmãos fizeram Jacó concluir que um animal selvagem teria destroçado o filhinho querido de Jacó, José. E José passou a viver como escravo no Egito com apenas, pasmem, 17 anos. Uma criança, um adolescente. Lá no Egito, na casa de Potifar, um homem rico, comandante da guarda, homem poderosíssimo, José tem experiência de prosperidade. Ele se torna um administrador, um homem igual a Potifar em sua casa, tanto na casa na cidade como na casa do campo. A única coisa que lhe fora vedada, a esposa. Mas na casa de Potifar, José tem experiência de prosperidade, glória e virtudes, e também tem experiência de caos, porque ele sai daquela casa como um criminoso. Eu não sei a sua experiência com as injustiças sofridas, mas se você minimamente está informado, sobretudo no nosso país, nós vivemos numa fase de grandes injustiças lançadas sobre o brasileiro, não é não? Pode ser que eu estejamos sofrendo, e estamos, na minha opinião, sofrendo injustiças diversas, e você no âmbito pessoal sofrendo injustiças, injúrias diversas. O fato, meus irmãos, é que todos nós estamos vivendo dias difíceis, dias de baixas, dias duros, dias desafiadores, mas espera aí, a Bíblia diz: o Senhor é conosco. Então eu quero propor nesta manhã que todos nós façamos o exercício espiritual aqui, de enxergarmos a presença de Deus em todas as circunstâncias. O primeiro ponto que eu destaco aqui é que é preciso, se você deseja enxergar a presença de Deus na tua vida, neste período de quase caos social, primeiro ponto, você precisa confiar em Deus. Primeiro ponto de partida, é preciso confiar em Deus. Confie, meus irmãos, confie, minha irmã, meu irmão, confie que o Senhor está com você nesses dias, está com você nas tribulações. Vejamos aqui os versículos 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Meus irmãos, apesar de ter sido vendido por seus irmãos, Deus não havia abandonado José. José estava vivendo um momento duro, um momento difícil, um momento de baixa. Ele podia estar mergulhado em ira, em mágoa, em revolta, porque ele era humano. Mas mesmo assim, ainda que ele estivesse experimentando todos esses sentimentos, a Bíblia diz que o Senhor era com José. É necessário que você confie, meu irmão, minha irmã,
que Deus e somente Deus é quem te abençoa. Potifar ele viu a bênção de Deus na vida de José. Vejam só versículo 4: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. O que aconteceu aqui? Potifar viu a presença de Deus naquele jovem. Potifar viu a presença de Deus nas coisas que José fazia. A vida dele não estava fácil. Muito provavelmente, eu me atrevo a dizer, certamente estava entristecido, amargurado. Mas José, mesmo assim, exalava a bênção de Deus na sua vida. José começou como escravo, notem, e depois passou a morar na casa do comandante da guarda. José transmitia capacidade, José transmitia caráter a Potifar. Repito, ele passou de escravo para administrador, e tudo que ele fazia prosperava. Vejam só comigo versículos 5 e 6. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Potifar e sua casa foram, diz o texto, abençoados por este homem com profundas cicatrizes na alma, mas um homem que exalava a presença e a bênção de Deus. A bênção estava sobre José e não sobre Potifar. Reparem, versículo 5 diz: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a quem? A José. Há um princípio bíblico aqui. Israel deveria abençoar as nações, não o fez ao longo da história. O crente, a igreja, nós devemos abençoar o mundo, abençoar os descrentes, sem fazer parte do mundo, no sentido de não adotarmos as práticas e os valores do mundo. Mas nós estamos neste mundo para abençoar o mundo, para fazer brilhar a glória de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, é preciso enfrentar as dificuldades de frente. Se a gente ficar chorando nessa pandemia, se a gente ficar agarrados ao desânimo, vai ser mais difícil, muito mais difícil. É preciso enfrentar toda essa dificuldade com coragem, ir à luta, confiar na presença constante de Deus na tua vida, meu irmão. É preciso. É Deus quem abre as portas, é Deus quem dá o emprego, é Deus que sara o aperto financeiro, que sara o aperto na saúde física, é Deus que abre a porta de um namoro, de um negócio, de um casamento. Deus está presente naquilo que você faz, Deus está presente no seu trabalho, este texto aprova. Deus está presente na sua dedicação, naquilo que você faz. Deus está presente no seu empenho, no seu esforço, no seu preparo. O crente deve ser uma bênção por conta disso, no local onde ele trabalha. Infelizmente os evangélicos hoje, hein? Quem quer contratar evangélico? Quem quer contratar crente? Difícil, hein? Os crentes, hein? Mas José nos ensina outra qualidade, outro caráter de ser homem de Deus. As pessoas devem ver Cristo na tua vida, nas tuas atitudes, no teu trabalho. Não deve ver apenas o teu sofrimento, mas devem ver a bênção do Senhor na sua vida. Potifar viu isso na vida deste jovem, fustigado em sua alma, com cicatrizes profundas pelo abandono, pelo desprezo dos seus irmãos, vendido como escravo, um filhinho de papai, agora escravo no Egito, talvez sem saber falar a língua. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, para enxergarmos a presença do Senhor em todas as circunstâncias
da nossa vida, é preciso ser fiel. O primeiro ponto é confiar. Confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente da pandemia. O segundo ponto é ser fiel. Se você deseja ser sensível à presença de Deus na tua vida, você tem que andar em santidade, em fidelidade ao Senhor. Meus irmãos, sem fidelidade não se desfruta da intimidade de Deus, da presença de Deus. Versículo 7: aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. O que significa pôr os olhos? Mais do que apenas um desejo ilícito ali daquela madame, pôr os olhos, meus irmãos, sinaliza a carne, o mundo e Satanás, que sempre tentam nos derrubar. José respondeu, vejam só versículo 9, a resposta deste jovem. E diz a Bíblia que ele era bonito, bonito de porte e de aparência, bonitão esse tal de José. Ele diz assim, versículo 9: ele não é maior do que eu, seu marido não é maior do que eu, Potifar não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meus irmãos, vamos prestar atenção aqui. Moisés vem antes ou depois de José? Pergunta difícil, hein? Depois. A lei veio com quem? Com Moisés ou com José? Com Moisés. Qual que é o resumo da lei? Amar a Deus e amar o próximo. Você vê isso na vida deste jovem, mesmo sem Deus ter revelado, porque ele ama o seu senhor, ou no caso o seu patrão, respeita, e ele diz: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você vê em José o resumo da lei, respeitando e amando o seu patrão, e amando a Deus. José experimentava a presença de Deus, por quê? Porque ele era fiel nos seus compromissos. Versículo 10 diz assim: falando ela a José, engraçado que a Bíblia dá uns destaques, né? Veja só a apurrinhação dessa dona aqui. Versículo 10: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ele e estar com ela. Irmãos, aspas, falando ela todos os dias, ou seja, uma insistência, uma tentação. Um rapaz, jovem, bonito, desprezado pela família, poderia estar mergulhado na revolta contra Deus em face a tudo que ele estava vivendo, toda a dificuldade financeira, sentimental, familiar. E aquela mulher, bonitona, imagino, né? Perfumosa, todo dia no seu ouvido. Sabe o que isso nos ensina? Que todos os dias nós temos que nos apresentar fiéis a Deus. Não basta ser fiel hoje. A insistência do pecado é todo dia, e nós devemos responder a essa insistência com fidelidade todos os dias. Fuja do pecado. A Bíblia diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. A Bíblia diz: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano, pela astúcia do pecado. Meus irmãos, a fidelidade custa um alto preço. Um alto preço, não é todo mundo que está disposto a pagar, não. O inimigo vai até as últimas consequências para te derrubar. O inimigo vai até as últimas consequências para que você não seja fiel a Deus. E se ele não conseguir por um lado, ele vai por outro. Na vida de José, ele não conseguiu pelo adultério. Ah, é? Então eu vou pelo perjúrio, pela injustiça, porque eu vou colocar você na masmorra. Aí eu te derrubo da tua fé, da tua confiança em Deus. Então aquela madame passou a lançar mentiras, perjúrio contra José. Vocês sabem, não preciso aqui desgastar toda aquela mentirada.
roupa na mão, falando: olha, ele fugiu, olha, ele queria me violentar, tudo aquilo. José pagou o preço de sua fidelidade e do seu amor a Deus. E sabe o que aconteceu? Contrariando a teologia da prosperidade, engraçado, a teologia da prosperidade e as igrejas da prosperidade não estão dando conta do vírus, né? É só um registro, uma nota de rodapé, né? Eu queria ter um pastor aí da prosperidade, aí vamos passar por Peruíbe, aí vamos tirar o vírus. Mas tudo bem, o ponto não é esse. O ponto não é esse. O fato é que José pagou o preço da sua fidelidade e seu amor, e foi parar na prisão. É possível que José tenha duvidado da presença de Deus. É possível. Ele era homem. Pois tudo dava errado, meus irmãos. Ou vida, entre aspas e muitas aspas, ou vida desgraçada desse jovem. Mas o texto diz em todo o tempo: o Senhor era com José. O que isso te ensina? Meus irmãos, José não precisava de supervisão para ser fiel a Deus e nem para ser fiel a Potifar. E você? Precisa ser supervisionado para andar corretamente? Pelos pais, pelo patrão, pelo pastor? A fidelidade a Deus não te torna imune ao sofrimento, às dificuldades, às injustiças. A fidelidade a Deus pode inclusive te levar a sofrer injustiças. O inimigo ainda continua a usar estratégias para te derrubar, meu irmão e minha irmã. E a pergunta é: você está disposto a pagar o preço da fidelidade a Jesus? Lembre-se, sem fidelidade não se pode enxergar a presença de Deus na tua vida. Eu quero encerrar com o terceiro e último ponto. Para enxergarmos a presença do Senhor em todas as circunstâncias da vida, em último lugar, é preciso ser sensível à providência de Deus. A providência de Deus, como este texto me ensinou e tem me ensinado nesses dias de pandemia. Enxergarmos a providência de Deus, mas para isso eu preciso ser sensível a isso. Vejam só, a providência de Deus está na tua vida, meu irmão. Sim, a providência de Deus está na tua vida, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Voltando para o texto, o primeiro versículo diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Eu pergunto para vocês: por que foram justamente os ismaelitas que compraram José? Por quê? Será coincidência? Porque eles estavam indo justamente para o Egito. Porque foi justamente Potifar quem comprou José. Lembram-se de quarta-feira? Fatalismo versus providências de Deus? Eu não creio no fatalismo, porque eu creio num Deus todo-poderoso, que é Senhor soberano, que habita os céus dos céus, e nem os céus dos céus podem lhe conter, mas também que habita com contrito e abatido de espírito, porque o nosso Deus é transcendente e imanente, e Ele inclina o coração das pessoas para levantar favor ao seu povo. Deus entrou com providência na vida desse jovem, desde aquela caravana, a caravana dos midianitas. Mas a humilhação de José foi muito além. Reparem, de servo ele passou a ser prisioneiro, ou seja, ele passou a ser tido como criminoso, sem nunca ter cometido um crime. Versículo 20 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Eu pergunto, aquela era uma prisão qualquer? Não era uma prisão qualquer, era a prisão onde estavam os presos do rei. José sairia desta prisão, meus amados irmãos, por providência de Deus, porque Deus conduz a história. Ele sairia desta prisão para ser governador do Egito,
Ou você crê nisso, ou você não crê nas Sagradas Escrituras, porque eu creio que o nosso Deus é poderoso para inclinar o coração dos homens e levantar favor aos seus servos. E Deus o fez. Deus entrou com providência a partir daquela prisão. Por que escolheram a prisão dos presos do rei? Providência de Deus, porque Deus governa sobre a história, é Senhor da história. A providência de Deus é carregada de bondade, irmãos. Versículo 21 e 22, versículos 21 e 22. O Senhor, porém, era com José, lhe foi benigno. Reparem, lhe foi benigno, lhe foi bom, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Esse José era menino bom mesmo, homem de Deus. O Senhor mais uma vez entrou com providência e tratou José, diz a Bíblia, com bondade. Meus irmãos, aos olhos dos homens, que vida miserável era desse jovem. Mas o Senhor tratou com benignidade, diz a Bíblia. Deus abriu as portas de um relacionamento proveitoso. O Senhor inclinou o coração daquele carcereiro. E neste ponto eu me lembro das palavras de Davi que diz: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Repete aí, que essa é boa. Essa você deve guardar no coração e na sua geladeira, para você olhar todo dia. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Quero ouvir. Mais uma vez para decorar: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Foi isso que Deus fez na vida de José através daquele carcereiro. Versículo 23 diz: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. É um refrão, parece uma música. O Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José novamente tem um comportamento exemplar, exala aqui caráter, e novamente temos a expressão: o Senhor era com ele. José era especial porque, como prisioneiro ou como governador, ele era sempre o mesmo homem, um homem fiel a Deus e com o senso aguçado da presença do seu Deus na sua vida. Como era bom esse moço. José era especial porque, como prisioneiro e como governador, ele se manteve o mesmo homem fiel e humilde a Deus. Isso me faz lembrar as palavras do Senhor Jesus naquela parábola que diz assim, em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Meus irmãos, a providência de Deus é vista em dias bons e em dias maus. Ou você quer ver a providência de Deus só em dias bons? O fato de você viver dias difíceis, dias de lutas, dias duros, não significa que Deus não está atento ao seu sofrimento, à sua causa, às injustiças lançadas, às injúrias. Não significa que Deus não te ama, igreja. Não significa que você é infiel por estar vivendo o sofrimento. É preciso enxergar a providência divina nos dias de sombra e escuridão, nos dias de pandemia, porque é Deus quem nos prepara para dias melhores, e Deus, na sua misericórdia, tem nos preparado para dias melhores. Porque eu creio que o Espírito Santo está santificando a igreja invisível, os verdadeiros crentes que estão sendo provados. Fechamento de igreja, escassez de recursos, empresários sofrendo, comércio sofrendo, saúde, mortes, lutos, mas Deus tem depurado a sua igreja, porque Deus tem preparado dias melhores, e nós, em nome de Jesus, sairemos desta pandemia fortalecidos enquanto filhos de Deus. Eu creio. E eu gostaria de encerrar dizendo que a providência de Deus age em favor do seu santo propósito. Meus irmãos, para encerrar aqui, anos depois, quando José era governador, aí ele era o cara do Egito, ele reencontra os seus irmãos, vocês conhecem a história, né?
Foi um reencontro dramático, cheio de lágrimas, cheio de pranto. E a partir deste reencontro, José entendeu, naquele momento com clareza, tudo aquilo que ele sofreu. Depois de anos ele entendeu tudo aquilo que ele sofreu, e ele entendeu o propósito de Deus nas coisas que passou, porque ele mesmo diz lá no capítulo 50, ele diz assim: não tenham medo, meus irmãos. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para trazer, como estão vendo agora, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele entendeu, na ponta da linha ele entendeu o propósito. Mas, como um presbiteriano, como um reformado, eu não posso deixar de ver neste texto, uma mensagem cristocêntrica para nós. Porque sabemos que o propósito de Deus na vida de José foi muito além do próprio José e do Jacó e seus 12 filhos. Foi muito além. A partir de José, Deus formaria Israel. A partir de José, Deus entraria em aliança com Abraão. A partir de José, Deus enviaria seus profetas a Israel. E na plenitude dos tempos, e essa história começa lá em José, por exemplo, Deus enviaria seu filho para morrer por você. Por quê? Porque a providência de Deus age em favor de propósitos maiores do que nós, do que a nossa própria necessidade. E porque Deus tinha o pacto com seu filho, o pacto da redenção, e porque Cristo tinha que vir ao mundo, o Senhor conduz a história com braço forte para cumprir o seu pacto. Meus irmãos, eu termino dizendo: a providência de Deus está presente na vida da nossa igreja, amém? A providência de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã, é carregada de bondade, amém? Você deve ver a providência de Deus em dias bons, em dias duros, e Deus está te preparando para que você realize uma obra ainda maior, a obra de Deus. Deus está te preparando para que você realize o seu santo propósito. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe.